Viemos fazer história. Essa foi a fala de Renato Gaúcho na entrevista de hoje. O Fluminense está preparado para encarar a equipe do Chelsea amanhã na Copa do Mundo de Clubes. É isso mesmo, senhores. O Fluminense vai jogar diante do Chelsea na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. A ficha ainda não caiu. Não sei para vocês, mas para mim a ficha ainda não caiu, né? Já tô nervoso para esse jogo. Já não sei nem se eu vou conseguir dormir de hoje para amanhã. Couro tá comendo. Já tô desesperado já. Bom, é isso, né? No mais, felicidade, tá? A história já foi escrita, mas o Renato Gaúcho quer fazer mais história, né? Vamos falar sobre isso e muito mais. O Enzo Maresca falou sobre o Fluminense, né? Obviamente, o adversário de amanhã, ele falou sobre o Fluminense, se assustou com a nossa temporada, né? E mais, a gente vai falar sobre a fala do Materazzi, sobre o Juan Pablo Freitas. Cara, o nosso zagueiro tá bem falado no meio dos zagueiros históricos, né? O Materazzi é um zagueiro histórico, né? Inclusive, para quem não sabe, ele foi o zagueiro que tomou a cabeçada do Zinedine Zidane, né? Depois daquela fala lamentável sobre acho que é a irmã dele, mulher do Zidane, alguma coisa assim que ele falou, e por isso que ele tomou a cabeçada do Zidane. Eu, na situação do Zidane, acho que faria pior, né? Mas vamos falar sobre tudo relacionado ao Fluminense para esse jogo diante do Chelsea. Eu separei 4 notícias aqui do GE para a gente ler e falar. Isso aí, e esse vídeo também servir como meio que um pré-jogo, né? De Fluminense e Chelsea amanhã pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes, né? Sejam muito bem-vindos ao canal Toque Passa Tricolor. Aqui é mais uma das várias casas de Fluminense no YouTube, tá? Eu te convido a fazer parte da nossa família, tá? Se você é tricolor, ou se você torce para outro time, mas gosta de futebol, gosta de ver notícias sobre futebol, esse aqui é o seu lugar, tá? Peço com muito carinho, cara. Você que tá assistindo o vídeo, me ajuda deixando o like, tá? Teu like ajuda a gente bastante, tá? E é isso. Tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha para o máximo de pessoas possível, tá? Para ficar por dentro de tudo sobre o futebol, tá? Aqui a gente não fala só de Fluminense, aqui a gente fala de futebol. Mas o assunto do momento é o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, naturalmente, vamos falar de Fluminense aqui no canal, tá? Para começar, eu queria falar sobre essa notícia do Renato Gaúcho, né? Que ele elogiou o Chelsea, né? Ele elogiou o Chelsea, citou o poder financeiro, obviamente, né? Mas aposta no Fluminense. Abre aspas para ele, viemos fazer história. Essa é uma das notícias assinadas por Marcelo Neves, tá? Vamos lá. Treinador da entrevista coletiva na véspera do jogo contra o time inglês pela semifinal. O técnico Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira no MetLife Stadium em Nova York, palco da partida contra o Chelsea, pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Um dia antes do confronto, ao ser perguntado sobre o vice-campeonato na Conmebol Libertadores de 2008, o treinador lamentou a perda do título naquele ano, mas tratou de virar a página e afirmar que o Flu viajou aos Estados Unidos para fazer história dessa vez, e já fez, tá? Só para adiantar, história já feita com sucesso, né? Aí abre aspas para ele, né? Eu acho que 2008 foi uma infelicidade muito grande a gente ter perdido aquela Libertadores, e eu acrescento de forma roubada para a LDU. Porra, aquilo ali foi escancarado, velho. São coisas da vida. No momento que você faz uma final, ou você vai ser vencedor, ou você vai perder. Não tem meio tempo. Nós fizemos tudo certo, infelizmente nós perdemos. Então, sempre que eu trabalho no clube, hoje no Fluminense, como foi naquela época, eu fico sempre para vencer, para ganhar. Estou tendo mais essa oportunidade aqui. O Fluminense está fazendo uma grande Copa do Mundo. Está sendo um privilégio estar à frente desse grupo, estar à frente deste clube. Aí, se vocês quiserem terminar de ler, tá? Texto gigantesco, eu não tô afim de ler, não. Mas vamos lá. Renato também afirmou que tem tentado desfrutar ao máximo da oportunidade de comandar uma equipe na competição, mas que os objetivos do clube ainda continuam e que esperar disputar a final do torneio. Pô, vamos lá, né? E que espera disputar a final do torneio. A escrita tá legal. Aí tem aspas aqui para ele aqui ainda, falando mais, né? Fluminense e Chelsea se enfrentam amanhã, terça-feira, às 4 horas da tarde, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, tá? Quem vencer avança para a final, quem perder vai disputar o terceiro lugar. Poder financeiro, falou aqui do poder financeiro do Chelsea, que é inegável, né? Apesar de não ser mais comandado pelo Roman Abramovich, né? Parece que um fundo árabe comprou o comando do Chelsea.
E, né, obviamente, os caras cuidam do Chelsea agora. O Chelsea, até um tempo atrás, aí tava até com dificuldade de pagar o salário, tá? Pra vocês terem noção. Quando o Roman Abramovich foi banido lá do futebol inglês. É, foi mó rolo doido, enfim. O Thiago Silva, inclusive, tava por lá ainda. Eu lembro muito bem disso, tá? Técnico do Chelsea elogia Renato Gaúcho e espera Fluminense cheio de energia em semifinal. Maresca diz não haver favoritos entre Chelsea e Flu. Revela estar assistindo aos jogos do Grêmio e se derrete pela qualidade apresentada pelos clubes brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. Por que o Grêmio, né? É porque ele comandava o Grêmio, né? Enfim. O italiano Enzo Maresca, técnico do Chelsea, está de olhos bem abertos para enfrentar o Fluminense na terça-feira, a partir das 4 horas da tarde, né? Na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Na véspera do duelo com os cariocas, o comandante do clube inglês rasgou elogios a Renato Gaúcho e disse esperar um adversário cheio de energia. O ponto mais forte do Fluminense é um treinador de muita experiência. O ponto mais forte do Fluminense é um treinador de muita experiência e jogadores muito bons como o Arias e o Cano. Toda partida é difícil nesta competição, que está quase chegando em seu final. Não há favoritos neste momento do torneio. Né? Claro que ele não vai assumir o favoritismo, né? Aí abre aspas para ele, né? O Renato é um técnico muito experiente, tem muitos anos no futebol. Assisti mais aos jogos dele quando estava no Grêmio. Não tanto agora no Fluminense. Cara, o Fluminense e o Grêmio tem algumas características diferentes. E se ele for levar em consideração o Grêmio, ele vai se estrepar. Ele tem um estilo muito claro. E nessa etapa do campeonato, qualquer jogo será difícil. Né? E aí ele completou aqui, perguntando sobre a temporada do Fluminense, né? Os clubes brasileiros jogam as temporadas de forma... são muitos jogos, né? Normalmente é mais de 70 jogos por temporada. Isso para os clubes ingleses é até uma ofensa, tá? Vou levar em consideração. É até uma ofensa jogar mais de 70 jogos para eles. Cara, eles jogar mais de 60 eles já chora. Imagina jogar mais de 70. Né? Técnico do Chelsea questiona o número de jogos do Fluminense na temporada e fica sem reação com resposta. Mas o Maresca ressaltava a diferença de desgaste das equipes na semifinal. O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, tá, isso aí eu não vou ler de novo. O italiano foi questionado sobre a importância que os europeus dão ao torneio. Durante a resposta, fez a ressalva de que não é uma questão de prioridade, mas sim do desgaste causado pela quantidade de partidas feitas desde julho do ano passado. Aí abre aspas, né? Para mim, pessoalmente, não é que não seja um jogo importante. Chegamos aqui com duas situações diferentes. Quantas partidas os brasileiros jogaram? Nós jogamos 63 partidas. Os europeus chegam diferente, em outra condição. A vontade de ganhar é a mesma dos dois lados. O que acontece é que as condições são diferentes. Os brasileiros chegam aqui depois de quantas partidas? Ele perguntou, né? Aí um jornalista brasileiro presente. A coletiva respondeu 70, número que fez o treinador dos Blues ficar sem reação, sem resposta, né? O GE foi verificar os dois números. O Chelsea tem 62 jogos até aqui na temporada europeia e não 63. Vai ser o de número 63. O Fluminense esteve em campo mais de 70 vezes no último ano. É no mesmo raio que o Chelsea, tá? Mais precisamente 75 vezes. Vai ser o jogo de número 76 amanhã. O levantamento feito pelo GE, no último dia 23 de junho, apontou que os 4 clubes brasileiros eram os que mais tinham jogado no espaço de um ano. Nesse período estão contabilizados mês de férias tanto dos europeus quanto dos brasileiros, olhando só o ano de 2025. Os tricolores jogaram 41 vezes, enquanto os Blues estiveram em campo apenas 33 vezes. Ou seja, jogamos bem mais que eles, né? Para finalizar, Materazzi elege Freitas como destaque na Copa de Clubes, discordo dele, e vê Fluminense com chances de ir à final. O zagueiro será desfalque do tricolor para a semifinal com o Chelsea, nesta terça-feira em Nova Jersey, mas foi elogiado em entrevista à ESPN. O desempenho de Freitas chamou a atenção de uma estrela do futebol mundial, Marco Materazzi, campeão mundial com a Itália em 2006. Ele escolheu o argentino como destaque do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes em entrevista à ESPN Brasil. Abre aspas para ele. Para mim, o jogador que mais me impressionou na defesa foi o Freitas. Porque eu o vi jogando contra o Ulsan e ele é muito bom defensor. Rápido, forte e técnico. Discordo completamente. O italiano também enalteceu o Thiago Silva aí, né? Para mim, Thiago Silva foi melhor do que o Materazzi, tá? Só pra constar.
abre aspas, é fácil escolher o Thiago. É uma lenda, muito humilde, joga para o time, um capitão, um jogador gigante. Disse o Freitas porque joga com o Thiago, na mesma linha, mas seria muito fácil escolher Thiago, uma lenda. Explicou. Né? E aí, cara, a gente volta para cá, porque assim, o Fluminense. Vamos contextualizar primeiro o que o Renato falou, né? O Renato, claro que ele jogou o favoritismo pro outro lado, que tem mais dinheiro, que tem aquelas coisas. Mas é o que eu sempre falo, cara, semifinal isso aí não entra em campo, tá? E ele fala também que viemos fazer história. Cara, desculpa, podem falar o que quiser, cara. O Fluminense perder amanhã, pra mim, não vai mudar nada. Pra mim, o Fluminense já fez história. Ah, mas, cara, porque essa é a primeira, mano. Essa é a primeira. Todo mundo esperava que os clubes brasileiros tomassem uma surra. Todos quatro. Todos quatro. Essa que é a verdade, mano. O máximo que todo mundo contava era chegar às oitavas e cair, voltar pro Brasil e tá tudo certo. No caso de Palmeiras e Botafogo, todo mundo não, né? Algumas pessoas imaginavam que poderia rolar de Palmeiras e Botafogo se enfrentar nas oitavas. Mas aí o máximo que poderia um brasileiro chegar era nas quartas e voltar para casa, com esculacho nas costas. Né? E não foi o que vimos, tá? Não foi o que vimos. O Flamengo, tudo bem, o Flamengo perdeu de 4-2 pro Bayern de Munique e tudo mais. Né? Eu volto a dizer, para mim foi um grande erro do Felipe Luiz, tá? Tem gente que discorda, mas na minha opinião foi um grande erro do Felipe Luiz no Flamengo. Acho que ele deveria entender a dificuldade do jogo. Acho que o Flamengo deveria ter jogado um pouco mais resguardado na defesa, né? O Flamengo não soube sofrer, essa que é a verdade. Por isso o Flamengo tomou 4 gols. Dos 4 gols que o Flamengo tomou, pelo menos 3 foram falhas, né? E um deles foi um gol contra. Gol contra que, na minha opinião, o goleiro do Flamengo deveria ter saído na pequena área. Bola na pequena área é do goleiro, ele deveria ter vindo de soco na cabeça dos caras. Ah, mas era muita gente. Mano, ele é o único que pode usar a mão. Ele alcançava aquela bola ali. Era alcançável pra ele. Só que o lance foi tão rápido que não deu tempo dele raciocinar, ele só esperou. E aí o jogador que vai na bola, cara, ele tentou tirar, deu ruim e a bola foi pra dentro do gol. Só que na minha opinião foi erro dele. Ele deveria ter ido ali naquele contato ali, deveria ter chegado de soco na bola ali pra afastar aquela bola dali. Pra mim foi erro do Rossi, tá? Então assim, o Flamengo poderia ter tido um destino melhor, poderia ter jogado melhor contra o Bayern, né? Poderia ter feito muito mais contra o Bayern. Alguns jogadores ali faltou muito futebol. Essa que é a verdade, faltou futebol de muito jogador, entendeu? E faltou humildade para alguns jogadores, como o Luiz Araújo, por exemplo. Ele com o Flamengo num 3-2. O Flamengo tava, tinha chances dele para poder talvez empatar o jogo. O cara me pegar a bola na intermediária, não, na entrada da área, começar a driblar 3, 4, achando que era o Beckenbauer, que era o Messi, para driblar o time todo do Bayern, achando que ia arrumar alguma coisa, pediu para tomar aquele gol, né? Essa aqui é a realidade. Ele deveria ser sim cobrado por aquilo que ele fez. Tá? Mas enfim, não sou rubro-negro. Aqui a gente fala de futebol. Então essa foi a minha opinião. Então assim, eu acho que os clubes brasileiros, no final das contas, o saldo foi muito positivo. E o Fluminense chegar na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, cara, era impensável. Não existe um tricolor hoje que vai falar assim, não, eu sabia. Mentira. O cara que falar isso é causada. O cara que falar isso tá mentindo pra você. Não, ele não esperava, ele não contava com essa porra. Ele não imaginava que o Fluminense poderia chegar nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes. Nem ele, nem eu, nem você, ninguém. O tricolor que falar que já sabia, mentira. Sabia nada, coisa nenhuma. O máximo que eu falei, acho que na época do sorteio, eu falei, cara, dá pra gente chegar no máximo às quartas de final. Jogando naquela de, um golzinho, tá tudo certo. Entendeu? Aquela cagada fez um golzinho e, cai nas quartas, feliz da vida. O Fluminense chegou nas semifinais. E se o Fluminense se classificar amanhã, chegar na final, cara, acho que a história fica ainda mais gigante, né, do que o Fluminense tá fazendo nessa Copa do Mundo, tá? Então, assim, acho que o Fluminense, depois de falar tudo isso, acho que o Fluminense já fez história nessa Copa do Mundo de Clubes, é a minha opinião, tá? Acho que já fez história, né? E aí o técnico do Chelsea, né, ele elogiou o Renato e tudo mais, né? E aí ele fala que ele tava de olho nos jogos do Grêmio. Cara, tem muitas características do Fluminense pro Grêmio que são diferentes. Se ele se basear no Grêmio, ele vai cair numa armadilha gigantesca. Porque com o Grêmio, era muito... Como é que eu posso dizer? Era muito comum os times que ganhavam o Grêmio, inclusive o Flamengo, quando goleou o Grêmio, aqueles 5-0 no Grêmio, lá no Rio Grande do Sul, se vocês pararem para raciocinar, o que o Flamengo mais fez? Ele sufocou o Grêmio. Ele marcou muito a saída de bola.
E aí quando ele roubava a bola, ele valorizava a posse de bola e tentava toda vez espetar, espetar, espetar. Com o Fluminense isso pode ser uma armadilha, porque o Fluminense pode se aproveitar disso aí, deles marcar em cima, para eles deixar o espaço na zaga. E aí o Fluminense ele fez gol assim no Al Hilal, o gol do Hércules foi um gol assim, que o Al Hilal tava para cima do Fluminense, deixou espaço, no ataque o Fluminense conseguiu fazer o segundo gol. Contra a Inter de Milão, a mesma coisa. O segundo gol do Fluminense é basicamente nisso. A Inter de Milão tenta sufocar o Fluminense, sofre um contra-ataque. O contra-ataque do Fluminense foi bem rápido e o Fluminense conseguiu fazer o segundo gol contra a Inter de Milão. Ou seja, coisa que o Grêmio difícil, que o Grêmio até chegou a fazer algumas vezes, mas o Grêmio não tinha esse costume. O Grêmio ele era mais toque de bola, era posse de bola. O forte daquele Grêmio do Renato era a posse de bola. Então, assim, fica meio estranho ele pegar uma parada se ele tentar fazer, imaginando que ele estivesse enfrentando o Grêmio, ele vai sofrer. O Chelsea vai sofrer, tá? E aí, ele também falou sobre o número de jogos. Cara, pra gente isso é normal, tá? O dia que o Chelsea jogar mais de 70 partidas, vamos ter um problema no futebol inglês. Podem ter certeza, né? E aí, pra fechar, o Materazzi elogiou o Freitas, né? O Freitas é muito do estilo do Materazzi, né? Da forma como o Materazzi jogava, né? É que o Freitas é mais loucão e tudo mais. Mas o Materazzi era meio louco também, batia pra cacete também. Quem lembra, né? No período de Materazzi, Paulo Maldini, essa galera aí, né? Sabe que, né? O Nesta, era o Maldini e Nesta, a zaga do Milan. Materazzi era zagueiro da Inter. Cara, o futebol italiano nessa época era bom demais de assistir, né? Mas ele elegeu o Freitas porque, né, o Freitas é muito do estilo dele. Então, assim, era até meio que esperado que fosse algo assim, mas fiquei feliz de um jogador do Fluminense estar sendo lembrado, pô, pela lenda Materazzi, né? É isso. Bom, amanhã o Fluminense entra em campo. Como eu já falei num short que eu gravei, o Fluminense provavelmente deve virar. Eu tinha falado do Samuel Xavier, mas provavelmente vai ser o Guga que vai jogar amanhã, tá? Provavelmente vai ser o Guga, tá? E aí a escalação provável do Fluminense amanhã vai ser Fábio no gol, Guga na lateral direita, a zaga Ignácio, Thiago Silva como líbero, né? E o René vai ser o terceiro zagueiro. Sim, vai ser o René e eu acho muito bom, tá? Ele para segurar a subida ali do Oli Palmer, né? Daquele ponta direita lá que eu esqueci o nome do Chelsea, né? Aquela galera ali vai meio que vai perturbar pelo lado direito, pelo lado do Ignácio. Já vai ser o Nkunku, o Cucurella sobe bastante, né? Mas é o que eu tô falando. Se o Chelsea tentar fazer o que os clubes tentavam fazer com o Grêmio para poder vencer a equipe gaúcha, eles vão sofrer. Eles vão sofrer no contra-ataque. E eu não sei o que deram pro jogador do Fluminense, não, porque os contra-ataques do Fluminense, cara, tá mortal. O Fluminense começar a encaixar um contra-ataque atrás do outro, tá? Sei não, hein? Contra o Flamengo fez os 3 gols no contra-ataque. Os 3 gols que fez em cima do Chelsea, o Chelsea tentando sufocar o Flamengo, ia lá o Flamengo, pegava a bola, vendo contra-ataque rápido, bola na área, Bruno Henrique, caixa. Se tentar fazer isso, vai tomar do Fluminense também, igual tomaram do Flamengo. Eu espero muito que isso aconteça e que essa vitória venha, tá? Peço com muito carinho, cara. Esse vídeo vai terminando por aqui. Peço com muito carinho se você puder deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar para o máximo de pessoas possível, tá? Dá essa moral pra gente chegar logo a 1000 inscritos, tá? Porra, tô nessa expectativa pra chegar logo, cara. Não aguento mais. A gente tem que chegar logo a 1000 inscritos, cara. Eu conto com a ajuda de vocês, valeu? Tamo junto, fiquem com Deus, saudações tricolores. Forte abraço futebolístico pra todo mundo. Tamo junto, valeu!